Bom dia, primeiro as mães. Bom dia, aquele dia de felicidade para você. Bom dia, mães. Bom dia. E acho que tem poucas mães aqui. Bom dia. Bom dia. Eu estava conversando com a Lourdes ali, relembrando o tempo que eu era criança. E naquela época, no dia das mães, a gente colocava uma rosa vermelha. Quem tinha mãe... Alguém lembra disso? Ok. Quem não tinha mãe, colocava uma rosa branca. Obrigado, querido. E hoje, como a gente não usa mais rosa vermelha, rosa branca, eu fiz paletó hoje, gente. Em homenagem a vocês, mães. Tá certo? É a minha maneira de dizer, bem-vindo. Alguém perguntou, tem funeral? Tem casamento? Não, é casamento para eu usar gravata também. Mas foi uma forma de dizer para vocês, mães, bem-vindas. Vocês são muito queridas. Duas coisas antes de começar a mensagem. Queria mencionar um dia muito especial ontem aqui. Se você vem aqui dia de sábado, é lotado de coisas acontecendo. De manhã às 9 tivemos encontros profissionais. Foi muito marcante. Quem não veio, perdeu. A próxima vez você precisa estar aqui. É um momento de network, mas um momento de inspiração. Eu saí daqui, puxa, por que é que eu não vim outras vezes? E ao mesmo tempo, lá em Parelheiros, o Hands in Action em ação, mão na massa, como se diz. E os torpedos que recebeu depois, os WhatsApps, foi muito encorajador. Eu queria encorajar você a ficar de olho. O próximo evento é o segundo sábado de julho. Onde é que nós vamos, Humberto, julho? Já sabe? Aqui atrás do Carrefour. Eram 87, pelo menos, quase 90 voluntários. E melhor do que chamá-los de voluntários, é melhor chamá-los de servos, porque estão envolvidos no projeto que Deus deu para essa igreja de expandir o reino, nos dois lados do Morumbi. Mas eu creio que não foi difícil você se identificar com aquilo que a Albana mencionou. Eu creio que tem um bocado de mães maus aqui, ou más, né, que estão tentando ser más. Mas eu quero dizer que eu tenho 3 mulheres na minha vida. Ninguém riu. Eu sei que alguém vai falar assim, puxa, pastor, que vergonha. Um pastor trígamo, não é nem bígamo, é trígamo. Mas na realidade, porque é que eu quis começar com isso? Porque, na verdade, são 3 mulheres. Começando com a minha mãe, que para mim foi uma marca de oração. Minha mãe era uma mulher normal. Tinha dias que eu amava de paixão, tinha dias que eu dizia, Deus, não tem uma melhor mãe que você pode me dar. Mas eu lembro que minha mãe era uma mulher que orava. Eu lembro que eu tinha, creio que 5 ou 6 anos. Pela primeira vez eu vi minha mãe de joelhos. E eu perguntei para o meu irmão mais velho, o que aconteceu com a mamãe? Ele me disse, ela está pedindo uma irmãzinha para você. E Deus deu uma irmã. Acho que eu estava cansado de garoto, Deus deu uma irmã para mim. Mas assim era minha mãe, durante toda a vida, realmente sinto falta da intercessão dela na minha própria vida. Outra mulher também, que faz parte da minha vida, é minha própria sogra. E por mais que a gente faça piadas de sogra, realmente a minha sogra faz falta na minha vida. Minha sogra, com 32 anos, 6 filhas, perdeu o marido. E ela teve que fazer uma escolha entre o budismo e o cristianismo. E por escolher o cristianismo, ela teve que mudar de cidade, perder tudo que ela tinha. Mas ela falou, entre ter o que eu tinha e cuidar de 6 filhas no caminho do Senhor, eu prefiro andar no caminho do Senhor. E eu casei com a melhor das 6 filhas, está aqui na minha frente hoje. Ela viveu muitos anos conosco. E uma coisa que eu apreciava nela, eu nunca vi minha sogra desesperada. Ela viu algumas crises na família, na minha própria família, com os nossos filhos. Ela nunca interferiu. Ela sempre perguntava e dizia, estou orando. E aquilo fazia diferença. A terceira mulher é a mulher que me ama por mais de 43 anos. Está aqui na minha frente. Eu sou grato a Deus pela vida dela. Um dia um filho disse para mim, eu tenho medo quando mamãe ora. Porque ele sabia no que podia dar. E eu creio que todos nós aqui, nós temos, de uma certa forma, ou de muitas formas, ou de todas as formas, poder nesse dia dizer a Deus, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Ou ainda, algumas de vocês podem dizer, Deus, obrigado pela mãe que o Senhor está formando em mim. Porque a última análise é dia das mães. Mas atrás do dia das mães existe um Deus. E Deus é o foco desse dia, em gratidão às mães que Ele nos deu. E eu queria repartir com vocês um pouco da história de Ana. Ana, mãe de Samuel, que foi sacerdote e juiz em Israel. E é interessante olhar a vida de Ana, porque
O texto diz, não vou ler o texto inteiro do capítulo 1, você pode ler em casa, mas o texto diz que Deus fechou o ventre de Ana. É interessante que algumas histórias da Bíblia, Deus deixa acontecer, Deus conta, algumas pessoas sofrem, diz que Deus as fez sofrer, mas no caso de Ana, é claro, foi Deus quem fechou o ventre de Ana, e Ana era estéril. Agora, naquela sociedade, naquela época, ser estéril, quando a mulher era vista como estéril, era como se ela tivesse uma pergunta na testa dela. Algumas pessoas colocavam uma pergunta na testa dessa mulher. O que é que ela fez de errado para ser estéril? Era um sinal de maldição. Agora, por que Deus fez isso? Talvez a gente nunca vai entender algumas das coisas que na sua vida a Mãe Deus deixou acontecer, ou na vida de muitos de nós. Por que Deus deixou algumas coisas acontecerem? Porque, afinal de contas, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos exércitos. Mas se você olha para a história, o momento que Israel, como nação, estava vivendo, era um momento de afastamento de Deus, era um momento de corrupção moral, era um momento de idolatria, e Deus vai usar uma mulher. Primeiro que Ele vai usar uma mulher. Naquele contexto, mulher não tinha valor. Além de ser uma mulher, ela era estéril. Mas o que é que Deus vai fazer? Deus coloca na nação uma mulher estéril, mas uma mulher cheia de fé, que vai ser a pessoa através do qual Deus vai trazer para a nação aquele que ia fazer a transição de uma época de corrupção moral em Israel, onde Deus queria ser o Deus, mas o povo rejeitou, para uma época de monarquia. Então, certamente Ana não entendia aquilo na época dela, mas uma coisa que eu preciso compreender na minha vida é que algumas das coisas que eu não esperava que acontecesse comigo ou com você, algumas das coisas mais duras, algumas das experiências mais tristes e angustiantes, eu não posso dissociar que o Deus que está acima de mim, Ele está conectando os pontos da história. Deus poderia ter escolhido outra mulher para dar luz a Samuel, mas Ele escolheu Ana, a fez estéril por causa daquilo que Deus ia fazer naquela nação. E um traço interessante naquela família, era uma família de gente piedosa, especialmente Elcana. Todos os anos, Elcana levava a sua família, a sua esposa Penina, a sua esposa Ana, para adorar em Siló, onde estava o tabernáculo. Ele era bígamo. Embora que foi uma coisa que Deus nunca aceitou, aprovou, mas no contexto de Israel, quando o homem casava com a mulher que não dava luz, que não podia dar luz, filhos a ele, ele podia ter uma outra esposa. Ele trouxe Penina para casa. Penina quer dizer rival, aquela que causa ira. Já pensou? Você tem uma esposa que o nome dela é, aqui está minha esposa, aquela que causa ira. Estranho. Mas era Penina. Mas ela tinha um predicado que para a sociedade dizia muita coisa. Ela deu à luz a vários filhos. Mas Deus trouxe Ana. E em contraste com Penina, Ana quer dizer graça. Deus trouxe Ana para a casa de Elcana. E todos os anos ele ia até Siló, onde estava o tabernáculo. Ele oferecia um sacrifício, no texto de hoje, na festa dos tabernáculos. O processo era trazer perante o sacerdote. Se a família era muito rica, podia trazer um boi para ser sacrificado. Se era menos rica, podia trazer uma ovelha. Ele sacrificava a ovelha e a família comia junto, em adoração a Deus. Então, quando vocês tiverem hoje o almoço, Dia das Mães, celebrem, façam isso como uma adoração a Deus. E todos os anos, por amar Ana, Elcana dava porção dobrada para Ana. E dava a cota normal para a Penina. Só que isso, havia coisa que doía também. Todos os anos, Penina provocava Ana. Afinal de contas, ela era uma provocadora. Então, se você imaginar, o contexto de Ana, estéril, rejeitada, além do mais provocada, pelo menos uma vez por ano. Eu posso imaginar naquela época, talvez eles indo para Siló, na van da família, né? Talvez 7 lugares, e lá na frente, Elcana com Penina, e na viagem, Penina distribuindo a comida para os filhos, e Ana talvez olhando. Será que um dia eu vou ter essa experiência? Eu talvez pensando algumas vezes, no dia que eu tiver um filho, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Não sei quantos de vocês já pensaram assim,
Alguns aqui eu suponho que são estéreis. E talvez pensaram, no dia que eu tiver um filho, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. A história é fantástica. Uma mulher de fé, num contexto de problemas da nação, e Deus usa essa mulher estéril, sem muita expectativa, para trazer uma marca dele para a nação. Então, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez ao Senhor o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. É uma oração ousada, que tem uma implicação muito profunda, como vamos ver no fim do texto. Mas aqui o que é que a gente vê? A gente vê Ana celebrando, e podemos fazer a mesma coisa. Ana celebrando, eu posso celebrar também, mesmo que não seja a mãe, seja o marido, o filho. É celebrar, no dia de hoje, celebrar o Deus que vê. Por que é que Ana correu para Deus? Eu falei, eles vinham de uma família, até certo ponto, piedosa. Pelo menos eram obedientes a lei. Nem todos os homens naquele tempo levavam a família pelo menos 3 vezes por ano até Siló. Ela vem desse contexto. E é nesse contexto que ela cresceu, ela entendeu que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ela diz aqui, então fez ao Senhor o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos. É como se ele dissesse, em última análise, é o Senhor que tem todo o poder de fazer mudanças na minha vida e olhar para mim, uma mulher que estou angustiada. Uma coisa também especial aqui sobre Ana, é que ela diz para Deus: se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração. Mas antes o texto diz que ela estava muito angustiada. E a palavra angustiada que o autor de Samuel usa aqui, carrega também a ideia, uma coisa muito delicada, porque era como se ela dissesse para Deus: Deus, eu estou muito irada, eu estou aqui com muita raiva. Já se sentiu assim? Com raiva. Com raiva até de Deus. Mas uma coisa especial entre Ana e Deus, é que Ana podia falar com Deus sobre o que estava acontecendo na vida dela. Angústia, tristeza, mas aquela raiva, aquela mulher, todo ano ela me provoca. Agora, por que ela correu para Deus? Ela podia ter partido para as vias de fato com Penina. Um dia teria dito: estou por aqui com você, puxado os cabelos de Penina, arrancado os cabelos dela. Afinal de contas, ela não era uma pessoa que era de ferro, era carne e osso. Essa poderia ser uma atitude dela. Mas o texto não diz que ela fez isso. Tá bem? Ela tinha um marido, Elcana. E eu creio que tem uma coisa que Elcana e eu, o Elcana e todos os homens aqui se identificam. Quando ele vê Ana chorando, ele fala assim: Ana, por que você está chorando? Será que eu não sou melhor do que 2 filhos? É como se ele falasse: será que eu não sou o cara para você? O que é que você quer mais? Todo ano te dou comida dobrada. Não estou cobrando de você que você tenha filhos. Eu penso, quantas vezes a gente como marido não sabe lidar com as dores da esposa. A gente quer ser Deus delas, a gente quer resolver o problema delas, quando na realidade a gente não tem esse poder. Na realidade o problema de Ana não era um marido insensível, porque se você ler a história com foco em Elcana, você vai ver como ele era um marido sensível com ela. Mas aqui o problema dela não era Elcana. Eu suponho que se ele tivesse dito assim para Ana: meu amor, não importa, eu sei que você está chorando, mas eu estou aqui ao seu lado, eu não sei como resolver a situação, mas eu estou aqui do teu lado. Talvez ela tivesse apreciado mais, porque o problema dela não era Elcana, mas era um vazio que ela tinha. Outra vez que ela pensava, como eu disse há pouco, quem sabe se eu tiver um filho, eu vou ser a mulher mais feliz da face da terra.
não brigou com Penina, não foi compreendida pelo marido. Tem uma coisa pior ainda, ela vai, não vou ler o texto por causa do tempo, mas ela vai no templo, ela vai orar, como ela orou, e o sacerdote da época olha para ela e vê que ela está falando, com os lábios se movimentando, e ele acha que ela está bêbada. E ele diz para ela que era para ela parar de beber. Eu fico pensando, que sacerdote, que pastor mais sensível ele era. Em vez de parar e perguntar, Ana, o que está acontecendo? Posso fazer alguma coisa por você? Posso orar com você? Me diz o que você está passando. Mas ele olha de longe e diz, está bêbada. Até o pastor às vezes frustra as pessoas. Eu não, né, gente? Só alguns. Qual é o último recurso que Ana tem? Deus. Por que ela corre para Deus? Ela conhecia a história. Ela conhecia a história de Abraão, que prometeu Isaac, demorou a responder, demorou 25 anos para responder a Abraão e Isaac. Ela viu o que Sara fez, em vez de dizer para Deus, Deus, está demorando. Aí Sara deu uma concubina, um amante para Abraão, teve um filho, Abraão teve um filho com Agar, que tornou-se uma pedra no sapato para Israel. Ela viu que não é por ali. Mas também ela tem uma história que não era muito positiva. O povo dela ficou 400 anos no Egito como escravos, 400 anos. A história conta que um dia Deus lembrou. Deus viu a situação do povo egípcio. Ela falou, se Deus viu o povo no Egito, Deus vê a minha situação. Não era o marido que ia resolver, não era o pastor que ia resolver, não era bater boca com Penina, mas correr para Deus e abrir o coração com Deus. Isso não se aplica só a mães, aplica a todos nós, a pais, a filhos, a filhas, a você que não é mãe, a você que é solteira. Quando a angústia é profunda, quando você olha ao redor e todos os recursos acabaram, para quem você corre? Não importa a idade. O que importa é você e eu podemos correr para Deus, porque temos um Deus que vê a angústia, que vê a nossa impotência, que vê a nossa incapacidade, mas um Deus que quer conectar a sua angústia, a sua perda, a sua dor com a história que Ele está escrevendo, mesmo que você e eu não percebamos. Bom, ela orou, ela fez um voto ao Senhor, ela estava no templo, ele acha que ela está bêbada, daí ela diz para ele, não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia. Ela abre o coração com o sacerdote, ele diz, nesse caso vai em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou então Ana. E voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Essa expressão, ela diz, o texto diz que ela voltou. É interessante, porque a tradução mais literal dessa frase, na língua do Antigo Testamento, e ela voltou para o seu marido. É interessante, porque o texto usa literalmente isto. Voltar para o marido significava, a despeito de você não conseguir resolver o meu problema, eu falei com Deus, mas eu pertenço a você. E às vezes as relações familiares ficam muito tensas, quando a gente espera que o outro cônjuge resolva o problema que nós temos. E não é outro cônjuge que resolve, é Deus que resolve, porque Deus vê o que você está passando. Bom, ela voltou para casa, e no versículo 19, primeiro vimos que o Deus celebra a Deus, porque Deus é um Deus que vê. No dia das mães vamos celebrar esse Deus que vê a seu estado, seja ele de alegria ou de dificuldade. Versículo 19 diz, na manhã seguinte, depois que ela saiu do tabernáculo, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Você já sentiu alguma vez que parece que Deus
esqueceu de você. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Eu creio que os momentos mais delicados que todo pai, toda mãe, todo ser, todo jovem, tu queria solteiro ou casado, é quando você sofre, você passa angústia, você passa ansiedade, o corpo inteiro dói, você continua orando, você pede para o seu pequeno grupo orar, você pede para a igreja orar. Silêncio. Mas o texto traz à tona um traço de Deus. É uma linguagem figurada. Deus não é como a gente que esquece. Mas uma linguagem figurada que diz era como se Deus encontrou, Deus achou, Deus resolveu. Chegou o tempo dele intervir. E Deus sabe o tempo certo de intervir. Quando eu apresso, ou quando eu fico muito incomodado, porque Deus está demorando, eu corro o risco de fazer a mesma coisa que Sara fez. Apressou-se. Por outro lado, quando o texto fala 2 vezes que Ana orou ao Senhor dos Exércitos, se ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem controle até do tempo. O difícil para mim e para você é esperar o tempo que Deus vai intervir, mas o fato é que Deus não esquece das orações que eu faço, das orações que você faz. No caso de Ana, Deus disse: ok, vou te mandando um filho. Mas nem sempre Deus responde dessa forma. E é difícil, às vezes, esperar a resposta de Deus. E duro, pior ainda, quando a resposta que Deus traz não era aquela resposta que nós esperávamos. Alguns anos atrás, no nosso pequeno grupo, havia uma moça, por volta dos seus 28, 29 anos, estéril. Por vários anos tentaram ter um filho. Os 2 fizeram exames. Não tinha nenhum problema com os 2. Mas o médico disse para ela: vai ser difícil você engravidar. Nós oramos por 2 anos. E um dia, no tempo de oração no PG, ela levanta a mão e ela diz: eu posso falar? E ela quase não falava. Ela só falava quando dizia: eu estou orando para ficar grávida. Falou: posso falar? Todo mundo se olhou, a gente achava, todo mundo creu. Será que ela vai dizer que ela está grávida? Ela fez um suspense e disse: estou grávida. A gente bateu palma, a gente celebrou. E não somente ela teve um filho, mas está no 3º filho já. Mas tinha outra, que oramos da mesma forma. E até hoje, Deus não respondeu. A gente não sabe se Deus vai responder. Ela não sabe. Se Deus houvesse respondido a oração que Jesus fez lá antes de ir para o Calvário, quando Deus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se Deus houvesse dito sim para Jesus, quão funesto teria sido. Mas naquela noite, usando a carta que a Albana leu, Deus foi mau. Deus disse não para Jesus. E o amor dele foi demonstrado no fato que, deixando Jesus morrer na cruz, os seus pecados, os meus pecados foram perdoados. Se Deus tivesse dito sim, Jesus não teria morrido em seu lugar. E você e eu estaremos perdidos. Então, quando Deus demora, quando Deus diz não, eu tenho que confiar que o Deus dos exércitos, como Ana orou, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que sabe o tempo, é o Deus que sabe a forma, mas Deus se lembra. Deus não deixa a sua oração sem resposta. E por que Deus respondeu sim para Ana? Porque Deus estava preparando uma mudança na nação. E aquela mudança era importante que viesse através de um sinal. Se Samuel tivesse nascido de uma mulher que não era estéril, talvez não ia causar tanto impacto, mas quando Samuel nasce de uma mulher estéril, era como se Deus estivesse dizendo para a nação: eu estou, no bom sentido, eu estou de olho em vocês. E preparou uma transição. E Samuel foi o homem que conduziu essa transição. E Ana foi o instrumento que Deus usou. Então, pensando em você primeiro que é mãe, talvez o seu dia hoje seja de angústia.
Talvez você não saiba hoje nem onde seu filho está. Ou talvez você esperou hoje receber um telefonema dizendo, mesmo que fosse a cobrar, né? Mãe, como eu te amo. E não chegou ainda essa ligação. Ou talvez os planos que você tinha para o seu filho não se concretizaram, os sonhos não se realizaram. E talvez você não vê muita esperança que eles vão se realizar. Ou ele não é o filho, a forma como você imaginou o seu filho, não é aquilo que Deus está deixando acontecer na vida dele. Mas Deus é o Deus que lembra. Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Deus que sabe o tempo. Aqui tem expressão que diz um devido tempo. Claro que a expressão devido tempo tem a ver com o tempo de gestação de Ana. Enquanto ela gestava Samuel. É o primeiro sentido aqui. Mas também isso me traz à nossa mente que há um tempo que Deus está gestando os planos dele. A sua vida de mãe, de pai, de mãe que não pode ter filho. É o tempo que Deus está gestando para um dia Ele revelar o que Ele estava fazendo. Mas Deus não se esquece. Deus lembra. Podemos celebrar Deus no Dia das Mães, porque Deus é o Deus que vê. E é o Deus que lembra. Mas a história não termina aí. Eu falei, Elcana era muito sensível com Ana. E o bebê ia nascer, ela havia dedicado ao Senhor. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Eu fico pensando a cabeça de Elcana e de Ana. Talvez ele pensou, Ana, você é a minha mulher preferida. Você me deu um filho. E agora você está falando que você vai deixá-lo lá para sempre. Eu não vou poder brincar com ele. Eu não vou poder ensiná-lo a andar de bicicleta. Não vou poder ensiná-lo a usar o arco. Mas o texto diz que ele disse, faça como lhe parecer melhor. Acessibilidade ao marido. E aqui, meus queridos homens, pais, acho que às vezes, estou afirmando que muitas vezes, nós precisamos pedir esse discernimento de Deus, como é que a gente lida quando a esposa parece para a gente meia louca, né? Na minha casa é assim também, então era que eu não sei como agir com a loucura da minha esposa. Eu sei que ela é louca por mim, também sei disso. Mas tem horas que eu me sinto impotente. Não sei fazer, não sei entendê-la. Ontem mesmo estava numa conversa sobre a mensagem. Ela falou umas coisas. Eu falei, você quer pregar no meu lugar? Tem coisas que não dá para entender cabeça de mulher muitas vezes. Mas o que é que eu posso fazer, Deus? Me dá sabedoria, me dá discernimento. Cala minha boca. E deixar Deus trabalhar na vida dela. Foi isso que Elcana fez. Mas o texto continua dizendo, faz como lhe parecer, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Ele orou por ela também. A melhor coisa que eu posso fazer pela minha esposa quando eu não a entendo, em vez de querer mudá-la, em vez de querer que ela seja do formato como eu queria, é orar por ela. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que o sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim, sua mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor,
por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que lembra, mas Deus quer ser o centro da minha vida e da sua vida. Então imagino que talvez Ana pensou, Deus, 3 anos atrás, que era em tempo médio, quando a criança ficava antes de poder sair com os pais para ir para o tabernáculo, ela poderia dizer, Senhor, 3 anos atrás, o Senhor viu como eu estava quebrado, angustiado, irado. Então, o meu voto foi assim, só emocional. Mas dá para eu voltar atrás? E Ana aqui tem uma coisa que ela nos encoraja a pensar. Ser mãe não era o centro da vida de Ana. Eu brinquei no início dizendo, quem sabe ela orou dizendo, Senhor, no dia que eu tiver um filho, eu vou ser a pessoa mais feliz da face da terra. Eu creio que às vezes a gente pensa assim, no dia que o Senhor me der um trabalho novo, eu vou ser o homem mais feliz na face da terra. No dia que o Senhor me der um marido, eu vou ser a mulher mais feliz na face da terra. Às vezes falamos isso. Mas aqui tem alguém que, embora ansiava ser mãe, embora que foi ridicularizada porque era estéril, embora que foi tomada como bêbada, embora que não foi entendida pelo seu marido, chega o dia que Deus responde, mas ela não segura o filho como a identidade dela. Ela não pensou, eu sou feliz, eu sou satisfeita, eu sou completa porque eu tenho um filho. Não. Uma mãe sem filho pode ser satisfeita, como uma mãe com filhos. A questão não é quantos filhos eu tenho ou se eu não tenho. A questão não é se eu sou casada ou solteira. A questão não é se eu estou empregado ou desempregado. A questão é quem é o centro da minha vida. E Ana entendeu que, embora ela pediu ao Senhor um filho, e Deus deu, mas ela entendeu, não é um filho que vai me fazer a pessoa mais feliz na face da terra. O que vai me fazer uma pessoa preenchida, a despeito de sentir falta de muitas coisas. Ela sentiria falta do filho. Ela não ia ver o filho crescer como toda mãe imagina. Mas ela entendeu que Deus é o centro da minha vida. O texto diz que ela dedica ao Senhor por toda a sua vida. Ela não pensou, quem sabe, quando ele tiver 18 anos, ele volta para casa. Não. Está aqui, Deus. E aí é um desafio dos mais profundos e de fé que você como mãe passa, que eu como pai passo. É poder dizer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não posso mudar, está na mão de Deus. É Deus quem pode. Eu creio que essa entrega, muitas vezes, traz um vazio, porque deixar Deus controlar significa que eu estou abrindo mão de exercer o papel que eu queria ter, de formar um filho da forma que eu queria, e dizer, eu não consigo, mas o meu filho pertence ao Senhor, e mesmo ele não estando o centro da forma como eu queria, a razão da minha vida não é meu filho, a razão da minha vida é o Senhor. Por isso o texto diz, e ali adoraram ao Senhor. E tendo deixado o filho no tabernáculo, olha o que ela fala no capítulo 2. O meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Quando vier a dor, a tristeza, a fraqueza, porque meus filhos não são como eu gostaria, ou como a minha vida não é como eu gostaria, ou como eu não tenho um marido como Elcana que me entende, ou muitas vezes não me entende, mas pelo menos é um marido. Quando eu não tiver isto, eu não vou dizer minha vida é um caos. Mas eu poder olhar para Deus e dizer, Deus, como Ana fez,
a despeito de eu estar angustiada. O meu coração se alegra no Senhor e o Senhor me fortaleceu. Aquilo que você, como mãe, como pai, não pode mudar. Não quer dizer que Deus vai mudar, mas quer dizer Deus dizendo: deixe que eu cuido, faça de mim o centro da sua vida e deixe que eu cuido daquilo que você não pode cuidar. Nós vamos cantar uma música. Eu queria que você olhasse para a letra. Se quiser cantar, você pode cantar, porque é uma música que a gente já cantou aqui várias vezes. Mas eu queria que você olhasse para a letra. Se quiser orar essa letra, você pode orar. Depois que nós cantarmos, nós vamos orar então como igreja. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando Ana orou, naquele dia no tabernáculo, ela não conhecia essa letra. Na realidade, era como se Deus estivesse falando para ela: descansa em mim. Está angustiada, está com problemas com Penina, seu marido não te entende, descansa em mim. E o mesmo Deus de Ana é o seu Deus. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu queria nessa oração incluir
algumas perguntas. Eu creio que elas têm a ver não somente com quem é mãe, mas com todos nós. Primeira pergunta é: você está grata a Deus hoje porque é mãe? Eu creio que algumas mães aqui estão radiantes. São mães, avós, algumas bisavós. Algumas de vocês têm, com toda a alegria e toda a graça, visto a mão de Deus sobre seus filhos e sobre seus netos. Então dê graças a Deus agora. Celebre Deus. Porque é o trabalho dele. Ele lhe usou. Em última análise, ele agiu através de você. Então dê graças. Mas eu creio que algumas mães aqui estão muito identificadas com Ana. Talvez não provocadas. Talvez não porque são estéreis. Mas os sonhos que você tinha para os seus filhos não se realizaram. Estão numa espera. E você nem sabe se Deus vai responder do jeito que você espera. Mas o Senhor dos Exércitos, que ouviu Ana, é o Deus que vê você e que lembra das suas orações. Por isso, se esse é o seu caso, queria encorajar você nesse instante a renovar a sua confiança em Deus. Talvez hoje, para algumas de vocês, vai ser um dia de doces lembranças, mas de lembranças doloridas. Vai sentir falta daquele filho que devia estar em casa e não está. Vai sentir falta de uma história que poderia ser diferente, não é? Mas o Deus de Ana é o seu Deus. Por isso você pode celebrar Dia das Mães, porque Deus está vendo você. Então celebre, trazendo para Deus a sua aflição. Como Ana trouxe, não é o pastor, não é a família, não é o outro, mas é Deus. E talvez você está sendo até hoje um pai, uma mãe controladora, que queria que o filho fosse do jeito que você sonhou. Ele está com você, ele está perto. Mas você sofre porque ele não entrou no molde que você sonhou. E hoje eu queria dizer para Deus: eu quero abrir mão desse controle, de querer ser o Deus sobre meu filho, sobre minha filha. Mas eu quero pedir que o Senhor me cure desse controle que eu não posso ter. Por isso aqui está o meu filho, a minha filha, a minha neta, a minha nora, para que o Senhor trate deles. Deixe-me apenas ser teu ajudador nesse processo, não aquele que interfere. Tome esse tempo para falar quando Deus está no seu coração. Queria encorajar você nesta hora, que se você quiser marcar este dia, como um dia que você renovou a sua confiança em Deus, por deixar que Ele cuide do seu filho, como Ele quiser. E você quiser marcar este dia, dizendo: Deus, aqui está o meu filho. Fique em pé, eu quero orar por você.
Se assim você quiser marcar esse dia, em que você diz: eu abro mão de querer ver aquilo que eu queria ver. Mas eu sou mãe, obrigado, porque o Senhor me deu um filho. E o filho é teu. Eu não quero ser o que controla, o que molda, mas eu quero entregar na tua mão. E ao fazer isso, você queria dizer: tu és o centro da minha vida, Deus, não o meu filho, mas tu és o centro. E aqui está o meu filho. Eu quero sugerir também você que ainda não é mãe, ou você que ainda está solteira, de você entender que há o tempo de Deus. E quando Deus demora em dizer o sim ou não, Deus não está atrasado, mas Deus lembra de você, Deus está vendo você. Se você quiser dizer para Deus nesse momento: Deus, aqui está o meu estado, aqui está a minha angústia, aqui está o meu medo. Fique em pé também. Marque esse dia. Aqui está, Senhor. Aquilo que me dá medo e angústia. Aqui está. E agora eu queria falar aos homens. Homens como eu. Passíveis de uma sensação de impotência muitas vezes. Mas o papel de Elcana na vida de Ana foi marcante. Quando ele não entendeu Ana, ele deixou Ana confiar no Senhor. Mas o meu desafio para mim e para você nesta manhã é dizer: Deus, a despeito de eu não entender a minha esposa, faz de mim uma bênção do Senhor na vida dela. E quando eu não souber entendê-la, não souber amá-la, eu correr para o Senhor. Se você quiser ficar em pé também para marcar esse dia, faça isso. Uma admissão da minha e da nossa impotência. Ó Deus amado, você está vendo-nos em pé. E nós estamos aqui, primeiro, como Ana, admitindo a nossa dor, muitas vezes, para alguns estão em pé, mas admitindo também que é para o Senhor que a gente corre, para te agradecer o privilégio de ser mãe, te agradecer os filhos que o Senhor nos deu. Alguns deles a gente não entende o que são, o que estão fazendo, mas a gente te agradece porque, embora que a gente não veja tudo isso, mas assim como foi com a vida de Ana, aquele momento de Ana fez parte de um plano maior. E nós pedimos que dê para cada mãe, para cada pai, essa segurança de que o que está acontecendo com os filhos faz parte de algo maior, que o Senhor não perdeu o controle, mas que um dia o Senhor vai lembrar, não que o Senhor esqueceu, mas que o Senhor vai intervir. Por isso, como a Ana falou, que o Senhor fortaleceu o coração dela, fortalece os corações esta manhã. Que a gente possa te celebrar cada dia, não somente hoje, mas hoje ser um dia especial. Que a gente celebra o Deus que vê, o Deus que lembra e o Deus que é o centro da nossa vida. Porque a nossa felicidade não depende de ter um filho bem ou um filho que não está bem, mas depende de sermos satisfeitos em Ti. Por isso oramos, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e que o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre mães que ainda querem ser mães e não são, sobre pais, sobre todo o povo de Deus nessa manhã, que a gente nunca esqueça que Tu és o Deus que vê, o Deus que lembra, e o que Deus é o centro da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Feliz Dia das Mães a cada uma de vocês.